Olá a todos. Na última aula nós terminamos de falar sobre a inflamação aguda e o nosso assunto de hoje será sobre a inflamação crônica. Então nós temos visto que a inflamação é um processo fisiológico e necessário para a proteção do nosso macrosistema, corpo humano. E aqui na inflamação crônica nós vamos ver que é uma resposta inflamatória prolongada, é uma resposta que permanece por algum tempo e dentro desse processo vai ter uma coexistência cíclica de injúria tecidual e reparo tecidual. Então, o processo inflamatório em si vai causar injúria tecidual e ao mesmo tempo cumprir a sua função, que é reparo. Por isso que eu digo que é cíclico. Então vai ter injúria tecidual e reparo. Reparo e injúria tecidual. E isso vai danificando o tecido e, consequentemente, o órgão que esse tecido forma. Ela precede a inflamação aguda, Então, eu digo para vocês que essa diferença, na verdade, essa divisão entre inflamação aguda e inflamação crônica, ela é meio que um pouco didática, como a gente vai ver aqui. A gente só pode diferenciar pela potência desta inflamação, pelo dano que essa inflamação promove. E aí a gente pode fazer essa divisão entre inflamação aguda e inflamação crônica. Então ela precede a inflamação aguda, Então a inflamação aguda não foi possível debelar, retirar o agente injuriante, então a inflamação aguda agora entra com seu papel para tentar resolver essa situação, que é retirar o agente injuriante que está promovendo essa inflamação. Ela pode ser, precede a inflamação aguda ou pode ser insidiosa, ou seja, ela pode ser latente, então ela começa lentamente, Então eu já posso começar. Então não há necessidade de começar a inflamação aguda para depois passar para a crônica. Ela pode ser insidiosa, ela pode ser desde o início já ser considerada inflamação crônica, que é aquela inflamação que a gente chama de inflamação latente. Então eu não verifico inicialmente nenhuma reação, nenhuma característica de inflamação aguda. A inflamação crônica, ela causa dano tecidual severo, isso nós já comentamos alguma vez, e esse dano tecidual severo que a gente vê aqui, que é a injúria tecidual, que é a tentativa de reparo, esse ciclo aqui contínuo, permanente, durante o tempo, ele incapacita o órgão acometido. E essa incapacidade, ela pode ser pontual, ela pode ser total, dependendo da potência dessa resposta, do tempo que essa resposta permaneceu. Então, ela incapacita normalmente os órgãos, como acontece, por exemplo, em algumas patologias que estão relacionadas com inflamação crônica, como a artrite reumatoide, que a gente pode ver que atinge aqui as articulações, Então, é um processo inflamatório crônico exacerbado, e aí promove a incapacidade, como a perda da função, por exemplo, como a gente pode ver aqui nessa mão que está perdendo a sua funcionalidade por causa de um processo infeccioso, inflamatório crônico, que acontece muito aqui, é uma característica que a gente vê muito na artrite reumatoide. Pode ser numa patologia que a gente chama de aterosclerose, que nós já comentamos também quando começamos a falar sobre inflamação, em que o órgão vai perder a sua funcionalidade. Então, na aterosclerose, vai haver o acúmulo. Vejam que nós estamos falando de inflamação crônica, então isso é ao longo do tempo. Isso aqui vai demorar a acontecer, esse processo? Vai persistir. Então, como a gente pode ver aqui na aterosclerose, o acúmulo lipídico ele vai acontecer inicialmente, depois ele vai progredir, aumentando essa deposição, vamos acompanhar na linha do tempo. Então, há essa deposição no decorrer do tempo e também o processo inflamatório acontecendo juntamente. Lipídio, ele está muito envolvido com processos inflamatórios. Então, vai haver essa deposição aqui no decorrer do tempo, até que esse órgão possa estar tão comprometido que ele pode perder a sua funcionalidade, como eu falei aqui.
Então aqui vai perder, né? Vai incapacitar esse órgão. Então se fecha o lúmen aqui de um capilar, de um vaso sanguíneo, ele vai perder a sua funcionalidade, né? Que pode ser parcial ou pode ser total, inclusive levando à sua destruição, à sua necrose. Outro órgão que a gente tem comentado muito aqui, que é o pulmão, né? Acontece aqui no caso da uma infecção por tuberculose, né? Então, o micobactério é o agente causador, é o agente que iniciou esse processo inflamatório. Então, a tuberculose, ela é uma inflamação crônica. Então, se é uma inflamação crônica, o que é que vai acontecer? Injúria tecidual e reparo. Reparo e injúria tecidual. Então, por muito tempo, isso vai o quê? Danificar esse órgão e vai incapacitá-lo no decorrer do tempo, tá? Então, é um dos exemplos, assim, que a gente tem mais da nossa vivência do dia a dia, é a incapacidade desse órgão acometido por esse micro-organismo, causando uma patologia chamada tuberculose. As causas da inflamação crônica. Então, nós vimos, quando falamos de inflamação, que para que ocorra a inflamação, tem que ter o quê? Um start, né? Tem que ter um iniciador, tem que ter um agente injuriante. Quais são as principais causas da inflamação crônica? Primeiro, a infecção persistente, que pode ser por micro-organismos. E quais são esses micro-organismos? São todos os micro-organismos que têm capacidade de causar uma inflamação crônica? Não. Mas alguns patógenos reconhecidamente que causam importantes patologias, eles são bem reconhecidos em causar inflamação crônica, porque eles são difíceis de erradicar. Dentre eles nós temos a micobactéria, né, que é aquele que causa a tuberculose que nós vimos, micobactéria, tuberculoses, alguns vírus, alguns fungos que causam infecções crônicas também, como a Fonseca pedrozói, por exemplo, que é um fungo subcutâneo. Então, alguns micro-organismos, eles são difíceis de erradicar. Então, os que são fáceis são eliminados logo na inflamação aguda. Os que são difíceis, essa infecção tem que persistir e normalmente ela cronifica, porque leva muito tempo para eliminar esses micro-organismos. Então, são micro-organismos difíceis de erradicar. E aí eu tenho as minhas reações imunes de hipersensibilidade retardada. Ou seja, no decorrer desse tempo, posterior à inflamação aguda, eu tenho que criar um mecanismo, uma forma de eliminar esses micro-organismos. Nós vamos ver que o sistema imunológico tem alguns mecanismos para fazer isso, né? Dentre elas, a reação imune de hipersensibilidade retardada. Outra causa de inflamação crônica são as doenças inflamatórias imunoimediadas, ou seja, que são causadas por quem? Pelo sistema imunológico. E quando é que isso acontece? Quando ocorre uma ativação excessiva ou inapropriada do sistema imunológico. Eu volto a repetir para vocês, o sistema imunológico e a função dele é nobre. A inflamação, a função dela também é nobre, mas se ela for ativada excessivamente ou de forma inapropriada, ele pode atacar, como acontece aqui nas doenças inflamatórias imunomediadas, ela pode atacar o próprio tecido, né? Que é aquilo que a gente vê muito nas doenças autoimunes. Agora o sistema imunológico não está atacando mais o agente injuriante, o micro-organismo, a substância tóxica, ele está atacando quem? Os nossos próprios tecidos, e por isso a gente chama de doença autoimune. E nós temos alguns exemplos disso. A artrite reumatoide, a esclerose múltipla, são patologias que estão envolvidas com inflamação crônica, com o ataque do sistema imunológico ao próprio tecido. E nós já vimos que não é interessante que o meu tecido seja danificado, que ele seja injuriado e que ele perca a sua função, tá? Outra causa de inflamação crônica é a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Nós já vimos que não são só micro-organismos que desencadeiam inflamação, né? Nós temos diversas outras substâncias que estão envolvidas em iniciar esse processo inflamatório. Então, desde as mais simples, como um pólen, uma fuligem, uma poeira, até outras substâncias que são reconhecidamente tóxicas.
Então, uma das coisas que acontece nessa exposição prolongada a agente potencialmente tóxica é, por exemplo, a exposição à sílica particulada. A sílica é uma substância que a gente utiliza para retirar a umidade do ambiente. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado comprar um potinho que é para retirar a umidade do guarda-roupa, do teu quarto, aquilo que tem lá dentro é sílica, só que não é sílica particulada, tá? As partículas lá são bem maiores e lógico que não vai ser possível inalar aquilo, mas quando a sílica é particulada, eu posso inalar isso com facilidade. E quando eu inalo, isso vai para onde? Para o meu pulmão e lá ele causa o que a gente chama de doença inflamatória pulmonar. Então é uma substância que eu estou entrando em contato continuamente, né? Então veja só, tempo prolongado, e aí tem um ataque, tem uma estimulação do processo inflamatório, e esse processo inflamatório persistente, no final eu vou ter o que? Uma doença chamada silicose, que é aquela quando eu inalo essa sílica particulada. Isso não é tão comum no meu dia a dia, mas é só para exemplificar para vocês. Uma mais comum que eu vejo no meu dia a dia, que nós já comentamos alguma vez, é a aterosclerose, que acontece justamente pela exposição prolongada ao agente tóxico. Qual seria o agente tóxico aqui? Então, na aterosclerose seria o quê? Eu ficar submetido com componentes lipídicos continuamente. Então, a aterosclerose é um processo inflamatório crônico induzido por componentes lipídicos. Então, se eu estou ingerindo excesso de lipídio por um longo período, é lógico que eu estou me submetendo a uma exposição prolongada. E aí, daqui a pouco, eu vou ter o fechamento, eu vou ter aterosclerose, eu vou ter aquele fechamento do meu capilar que nós vimos na imagem anterior. Então, essa exposição prolongada é uma das causas também da inflamação crônica. Então, não é à toa que a gente ouve que a obesidade, ela traz o quê? Uma inflamação crônica. Gente, não tem como não comentar as coisas que nós estamos vivendo hoje em dia, do Covid-19. Um dos grupos de risco são os obesos. Justamente por quê? Porque eles têm excesso desses lipídios, né? Então, tem um acúmulo desse lipídio por um longo período e ele já tem um processo inflamatório sistêmico, já tem uma inflamação crônica. E aí, quando entra um segundo fator, que no caso aqui é o vírus, é o micro-organismo, causando também a potencialização, causando inflamação também, e aí quando eu junciono o processo inflamatório causado pelo micro-organismo e o processo inflamatório crônico que eu já tenho, essas duas coisas se somam. E aí está o problema que a gente verifica das pessoas obesas, sendo um grupo de risco aí para o Covid-19. As características morfológicas da inflamação. Então, quando eu falo de características morfológicas, eu não quero que você vá olhar a histologia. A histologia é para a gente reforçar essa parte teórica que nós já estamos vendo. Mas nós já conseguimos vislumbrar, ou seja, está na nossa cabeça, quais são essas mudanças morfológicas que acontecem, né, no sistema circulatório, no tecido, no órgão, que acontece aqui na inflamação crônica. Então, vamos só comparar. Então, na inflamação aguda, nós já vimos que o que é que acontece? Mudanças vasculares. Quais são essas mudanças? O aumento do calibre, a formação de novos capilares, né? Justamente para quê? Nós já falamos sobre isso, que é para que tenha uma migração dos elementos imunológicos para o foco da inflamação aguda. Nós vemos também que temos na inflamação aguda o edema. O edema é a passagem de líquido da corrente sanguínea para o tecido. Nós vimos que a inflamação promove o afrouxamento do endotélio, permitindo a passagem de elementos celulares, de elementos proteicos e de líquido também, né? Ou pode ser a própria proteína, que ao passar para o tecido faz com que o líquido intersticial fique acumulado lá, causando o edema. A infiltração neutrofílica, que os neutrófilos na inflamação aguda são os primeiros a saírem da corrente sanguínea e migrarem para o local da infecção, né? Para tentar debelar essa infecção. Então, essas aqui são as características da inflamação aguda. Vamos ver agora a da inflamação crônica, que é o assunto que nós estamos tratando agora.
Então eu tenho destruição tecidual, nós vimos, né, aquele ciclo de tentar destruir, ciclo persistente, de tentar destruir o micro-organismo e de consertar esse tecido, né, de remodelar ele novamente. E aí esses ciclos eu tenho na inflamação crônica, destruição tecidual, que pode ser causado tanto pelo agente injuriante, ou seja, pelo micro-organismo, pode ser um deles, ele pode destruir tecido, ou pode ser pela resposta exacerbada do sistema imunológico. Então, aqui na destruição tecidual tem o papel do agente injuriante, no caso se for o micro-organismo, e do sistema imunológico. Na inflamação crônica, nós temos também a repercussão que é a fibrose, né? Então, se tem um dano tecidual, eu vou ter que reparar esse tecido. E aí eu vou fazer adaptações celulares. O espaço do tecido que foi destruído vai ser substituído por outro tipo celular, por outro tipo de tecido, que a gente chama de substituição de tecido danificado. E aí pode ser, por exemplo, fibroblastos, que vão tomar o local lá daquelas células que foram destruídas. E aí eu vou ter uma fibrose. Nós já comentamos isso também algumas vezes. Se um determinado órgão ficar fibrosado, ele pode perder a sua funcionalidade, e um grande exemplo disso é o pulmão, que precisa ter a sua expansão e retração para fazer a troca gasosa, mas se tiver muita fibrose ali, talvez ele não consiga cumprir a sua funcionalidade. Na inflamação crônica, eu já tenho inflamação de outros tipos celulares, não somente mais de neutrófilo, como aqui na inflamação aguda, mas eu tenho inflamação de outras células fagocíticas, como os macrófagos e os linfócitos, né? Linfócitos B, linfócitos T, que migram para aquela região. Porque vejam só, falando dessas células, na inflamação aguda, se eu mando neutrófilos para o local da infecção e ele consegue debelar o agente injuriante, eu não preciso recrutar novas células para esse local. Mas como aqui na inflamação crônica nós já vimos que ela vai persistir por um longo período, é lógico que eu vou precisar de ajuda de outros elementos celulares do sistema imunológico. E aí eu vou sinalizar para macrófagos migrarem para essa região, para linfócitos migrarem para essa região, para cumprir a sua funcionalidade na tentativa de debelar esse processo infeccioso. Ainda dentro das características morfológicas da inflamação crônica, vamos dar como exemplo aqui o tecido pulmonar. Então vamos comparar a inflamação crônica com a inflamação aguda. Então vamos começar pela aguda, que foi o assunto que nós já falamos. Então na inflamação aguda, então por exemplo aqui é uma broncopneumonia, tá? Então é uma patologia que acomete lá o nosso órgão pulmão. O que vai acontecer lá? Então histologicamente, o que é que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar os neutrófilos. Nós acabamos de falar que essas células são as primeiras que vão migrar para onde? Para o processo. Estamos falando de inflamação aguda. Esses são os primeiros que vão migrar. Então eu vejo neutrófilos nos espaços alveolares, ó. Então o asterístico bem aqui, ó. Então aqui, esta região é o alvéolo. Isso aqui é o interior do alvéolo. Então a gente vê dentro do alvéolo os neutrófilos, né? Eles migram para lá para tentar resolver esta patologia que é a broncopneumonia. Então a gente vê o núcleo das células aqui dos neutrófilos todos dentro, né? Na verdade ele está permeando todo o tecido, mas a gente vê também dentro do alvéolo pulmonar. A gente vê também os vasos sanguíneos congestionados, apontado aqui pelas setas. Isso nós já comentamos em outras aulas. Então e a gente ainda não vê destruição tecidual aqui, porque nós estamos falando de inflamação aguda, tá? Então migra as células, os vasos se adaptam para fazer essa migração, enfim, há toda uma adaptação inicial para tentar resolver e debelar e retirar o agente injuriante. Na inflamação crônica, eu tenho já pequenas diferenças, né? Aliás, grandes diferenças, inclusive histológica, como a gente vê. Primeiro, o que a gente vê na inflamação crônica é o mesmo tecido, tá? Pulmonar, e a mesma infecção, tá? Só que agora, o que foi que aconteceu com a broncopneumonia? Ela não foi resolvida pela inflamação aguda e ela persistiu. E aí ela cronificou, tá? Ela cronificou. E aí na inflamação crônica, o que é que eu vou ver? Infiltrado de células inflamatórias, que eu vejo aqui, ó, no centro. Então, a quantidade de infiltrado de células inflamatórias. Aí eu pergunto para vocês,
Vai ter agora somente neutrófilos? Não. Aqui dentro vai ter neutrófilos, vai ter macrófagos, aqui dentro vai ter linfócitos, porque eu não consegui resolver inicialmente. E se eu tenho todas essas células migrando para um único ponto, eu pergunto, a resposta vai ser mais potente ou não vai? É lógico que vai ser. Então aqui nesse centro que a gente está vendo, eu tenho o que a gente chama de infiltração de células inflamatórias. Ó. Várias células presentes aqui. Com qual objetivo? De eliminar o micro-organismo que esteja presente aqui. Eu tenho lesão alveolar, né? Então, o que é uma lesão? Então, olha só, o alvéolo bem aqui. Vamos voltar aqui só para ver, olha. Esse aqui é o alvéolo, né? Ele tem as células peculiares em volta aqui, ó. E aqui eu tenho o alvéolo lesionado, né? Por que eu sei que ele está lesionado, né? Apontado aqui pela cabeça de setas, tá? Para a gente conseguir se identificar. Então, eu vejo que agora eu tenho um epitélio cuboide. Esse epitélio, ele não é peculiar de um alvéolo pulmonar. E por que ele está presente aqui? Porque foi danificado. Lembra das adaptações celulares que eu falei para vocês? Quando há substituição de uma célula do epitélio normal por um outro epitélio, né? Então, aqui eu teria, por exemplo, uma metaplasia, que é a substituição de quem? Do tecido do alvéolo normal por um epitélio cuboide, mais resistente. Qual é o objetivo aqui? É suportar, né? As injúrias que estão acontecendo aqui. Então, eu tenho a mudança desse tecido aqui em toda a parte aqui do alvéolo por um epitélio cuboide. Então, inflamação crônica persistiu e eu tive que fazer adaptações para tentar salvar. Substituição do tecido conjuntivo, né? Então, lembra, se tem um dano, então esta região apontada pelas setas aqui, são regiões que a gente vê que já não são mais regiões organizadas, como a gente vê aqui, né? Muito bem definidas. Não, eu já tenho o quê? Destruição tecidual. Então, eu vejo que eu não tenho uma organização celular específica aqui, né? Onde essas setas estão apontando. Eu já tenho a substituição desse tecido. O que foi que aconteceu aqui? Aqui o tecido do pulmão foi destruído e foi feita uma substituição por tecido conjuntivo, que é o que a gente vê aqui apontado pela seta. Então, essa substituição do tecido próprio do pulmão por um tecido conjuntivo a gente chama de fibrose. E vai fibrosar, e a fibrose nós vimos que leva à perda da funcionalidade desse órgão. Então, essa é uma característica importante da inflamação crônica. Dentro da inflamação crônica, eu tenho uma inflamação, inclusive nós já vimos na aula prática, nós já falamos sobre granuloma. A inflamação crônica, ela pode ser também uma repercussão dela, né, uma vertente dela, é a inflamação granulomatosa. Então, o que é uma inflamação granulomatosa? Ela tem um padrão distinto da inflamação crônica e ela é encontrado em algumas infecções, né? Por que eu digo que é padrões distintos da inflamação crônica? Porque nós vamos ver que ela vai formar ela vai estar localizada em um ponto específico, que é o ponto do granuloma. Então, encontrado em algumas infecções. Então, por exemplo, tuberculose, que é campeã de formar granuloma. Então, olha, nós estamos falando de infecções persistentes, infecções que não foram capazes de serem debeladas pela inflamação aguda. O agente injuriante, no caso, o micro-organismo que causa a tuberculose, o micro-organismo que causa a esquistossomose, permaneceram no tecido e a infecção, a inflamação persistiu também. Por isso a gente está dizendo que ela é crônica. Então, ela é encontrada em algumas infecções por alguns micro-organismos que persistem e aí vai cronificar. E aí ele faz o desenvolvimento dos granulomas, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Então, o que é o granuloma? É o esforço celular para conter o agente agressor, que é difícil de erradicar. Então, o micobactério é difícil de erradicar. O agente da esquistossomose é difícil de erradicar. E quando eu não consigo erradicar, o que é que eu faço? Eu mantenho ele pelo menos sitiado em um determinado ponto. Então, vamos imaginar que aqui é a tuberculose, né? Então, aqui o micro-organismo, micobactério tuberculose, não foi possível eliminar ele pelos processos inflamatórios agudos, por exemplo. E aí, a última tentativa que eu faço como sistema imunológico é deixar ele sitiado. Então,
Quando eu digo que é um esforço celular para conter, é porque as células do sistema imunológico vão migrar e vão rodear, ó, vão ficar em volta, em torno desse micro-organismo, vigiando. Ele pode até ficar aqui, ele pode até se multiplicar, mas ele não vai conseguir sair daqui para infectar outras regiões teciduais, no caso do pulmão lá, né? Então aqui é o foco da inflamação crônica, né? Aqui nesse ponto. Então eu tenho o agente injuriante, no caso o micro-organismo, eu tenho os elementos do sistema imunológico, que nós vemos aqui que eu não tenho um único tipo de célula. Na inflamação crônica, não tenho só neutrófilos, eu tenho macrófagos, eu tenho linfócitos, eu tenho uma diversidade de células que estão vigiando, rodeando esse micro-organismo para que ele não se expanda. Em determinado momento, nós já estamos falando de persistência da inflamação, eu vou formar inclusive uma capa tecidual. Eu posso também, ó, formar uma cápsula de fibroblastos, né, que é aquelas células que formam a nossa pele. Então eu formo um tecido aqui em volta desse granuloma. É mais uma proteção para que este agente injuriante não consiga migrar para outras regiões. Então, ao mesmo tempo que esse granuloma é importante para sitiar, para localizar essa infecção, ele também vai causar danos, tá? Então aqui, por exemplo, um granuloma formado pela casca do ovo, ó, bem aqui. Eu sei que só quem tem o olho treinado pode ver isso daqui, tá? Mas só para a gente entender que a gente não vai fazer isso, histologia no nosso dia a dia, né? Mas aqui eu tenho a casca do ovo do Histosoma mansoni, que é o agente agressor, ele está bem no centro do granuloma, ó. Aqui dentro, combatendo isso aqui, porque apesar de ser apenas sua casca, mas ele é um agente indutor da resposta da inflamação crônica. Então aqui dentro eu tenho uma diversidade de células do sistema imunológico combatendo isso daqui. Aqui em volta eu tenho a cápsula fibrosa, né, que é os fibroblastos que eu falei para vocês. Olha aí como ele forma um tecido aqui em volta, né? Protegendo tudo, impedindo que o agente que está aqui dentro não saia para infectar esse tecido aqui que não está danificado, né? E eu tenho aqui ainda em volta o halo linfocitário, né? De células do sistema imune também que continuam migrando para esse local, para esse foco infeccioso. É lógico que aqui dentro, o que é que vai acontecer aqui dentro desse granuloma? Morte celular, né? Por necrose, nós já vimos isso aqui. Quem vai morrer por necrose aqui dentro? As células do sistema imune que migraram para aí, vão cumprir a sua função e vão morrer. A morte do agente injuriante, porque alguns também vão morrer, não são todos que vão sobreviver. Mas aqui o que eu quero que fique para vocês é que esse granuloma é a tentativa do sistema imunológico de deixar sitiado. Vai trazer dano? Com certeza vai trazer dano tecidual importante, dependendo do órgão, inclusive fazendo a perda da sua funcionalidade. Nós temos outras doenças inflamatórias granulomatosas que causam essa repercussão que nós vimos lá em cima, tá? Eu só botei uma tabela aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, tuberculose, quem é o agente? Mycobacterium tuberculose. A lepra, causada por Mycobacterium leprae, tá? Essas duas aqui são micobactérias, aquelas bactérias difíceis de serem eliminadas. Como elas são difíceis de serem eliminadas, quando ela comete o indivíduo, provavelmente ele vai desenvolver uma inflamação crônica. Sífilis, causada pelo treponema pálido, tá? Também é uma doença que, se eu não tratar nas fases iniciais, ela vai cronificar, tá? Então, aqui são doenças que nós vemos no nosso dia a dia: tuberculose, lepras, sífilis. Nós temos algumas doenças aqui que nós não é do nosso dia a dia, mas que também acontece. Assim como eu tenho também doença de Crohn, por exemplo, que é uma inflamação crônica, aqui não causada mais pelo micro-organismo, pelo agente micro-organismo, mas causada pela reação imune contra ao próprio, tá? E aqui a reação tecidual, que nós vamos ver a formação dos granulomas, já que esses agentes aqui são difíceis de serem eliminados e a forma do sistema imunológico combatê-los é deixá-lo sitiado dentro do granuloma que nós acabamos de ver lá na imagem.
Nós temos também na inflamação crônica o efeito sistêmico, e aí nós temos um grande problema, porque quando é pontual, é fácil de ser resolvido. Mesmo que seja crônico, mas que seja lá dentro do granuloma pontual, ainda é possível resolver. O problema é quando eu tenho um efeito sistêmico dessa inflamação. E o que é um efeito sistêmico? É quando esses elementos, sejam celulares, sejam moleculares do sistema imunológico, seja citocinas, caem na minha corrente sanguínea. E nós já vimos que corrente sanguínea leva esses elementos do sistema imunológico para todo o meu sistema. E se eles são indutores da resposta inflamatória, agora eu não vou ter mais uma inflamação pontual, eu vou ter uma inflamação sistêmica. Então, o efeito sistêmico da inflamação é uma reação às citocinas produzida pelos estímulos inflamatórios. Então, se essa inflamação, que nós estamos falando crônica, persistir, é mais comum de eu ter esta inflamação sistêmica, desses elementos produzidos caírem na corrente sanguínea. E aí uma coisa importante dentro da nossa área é que eu tenho que entender esses sinais clínicos dessa inflamação sistêmica. Então eu tenho que olhar para determinada sintomatologia e conseguir fazer a identificação pelos sinais clínicos dessa inflamação sistêmica. Então, por exemplo, febre, né? Elevação de temperatura, né, variando de 1 a 4 graus, então se for 36, com mais 4, vai lá para 40 graus. Então isso aí já é um alerta para eu imaginar uma inflamação sistêmica. Vejam que não é a única coisa, eu tenho que juncionar vários sinais clínicos para eu conseguir definir uma inflamação sistêmica. Então a temperatura é uma delas. Então, essa variação da temperatura é resposta a determinadas substâncias pirogênicas, por exemplo. E quais são essas substâncias? Prostaglandinas produzidas pelas células do sistema imunológico que estão lá no combate da inflamação. LPS, que são lipopolissacarídeos presentes na superfície do agente injuriante, como uma bactéria, por exemplo, principalmente as gram-negativas. Tá? Então, é essas substâncias que faz com que tenha uma alteração de quem? Da temperatura corporal, que é característico aqui da inflamação sistêmica. Eu tenho também as proteínas da fase aguda, e isso eu vejo muito laboratorialmente, né? Então, o médico solicita e quando chega o resultado, então, eu vou verificar, por exemplo, proteínas do plasma, que normalmente essas proteínas são sintetizadas pelo fígado, que a gente chama de proteínas da fase aguda, né? Então, elas estão muito comuns de aparecerem no processo inflamatório, desde da inflamação aguda até a inflamação crônica. E dependendo do nível, da quantidade dessas proteínas, eu posso definir lá se é uma inflamação sistêmica. Então, é coletado sangue e o laboratório vai verificar. Uma das que mais a gente vê no nosso dia a dia é a proteína C reativa, que normalmente ele só solicita o PCR, né, que é a proteína, análise ou quantificação da proteína C reativa no plasma sanguíneo. Ó, né? Se tiver elevada, significa que eu estou com um processo inflamatório. Dependendo da quantidade, do nível dessa proteína, eu vou ter um processo inflamatório sistêmico. Então, algo que eu avalio. Nós temos outras proteínas também que eu quantifico, é menos comum no dia a dia. O que mais a gente vê sendo pedido é a proteína C reativa. Então, fibrinogênio também, a quantificação. A proteína sérica amiloide A também são proteínas de fase aguda. Então, eu peço para quantificar e, dependendo do nível, eu vou ver se isso condiz com uma característica de inflamação sistêmica. A leucocitose, que eu faço e consigo fazer a definição através de um hemograma simples, que é a liberação acelerada de leucócitos, né, que pode variar dependendo da infecção, dependendo do processo inflamatório, ela pode variar de 15 mil a 100 mil células por microlitro, tá? Variando. Então, isso aqui é uma quantidade muito elevada de leucócitos, de células sendo produzidas para combater aquele processo inflamatório. Essa grande produção, ela está relacionada por um processo, vamos dizer assim, de guerra, né? Então, se eu tenho uma inflamação crônica, se eu tenho uma inflamação exacerbada, é lógico que essas células produzidas estão indo para o combate e estão morrendo.
Então, eu preciso recompor, eu preciso repor essas células. Então, esse aumento, essa leucocitose, esse aumento de leucócitos, a gente verifica porque eles são usados para compensar a perda do leucócito lá na reação inflamatória. Então, se tem inflamação, mais leucócitos vão morrer e mais leucócitos serão produzidos. Então, também é uma característica que a gente verifica. Essa leucocitose, o que é que causa ela? Pode ser uma infecção bacteriana, né? E aí, na infecção bacteriana, eu vou ver o aumento da contagem de neutrófilos, que é um leucócito. Infecções virais, eu vou ver o aumento de linfócitos. Asma brônquica, alergia, infecções parasitárias, eu vejo o aumento de eosinófilos. Na tuberculose, no câncer, no alcoolismo, eu vejo já um número reduzido de leucócitos circulantes. Então, nessa situação, eu não vejo aumento, eu vejo uma diminuição desses leucócitos que a gente chama de leucopenia, tá? Então, não é só aumento. Muitas doenças, muitas patologias, eu vou ver o quê? A diminuição. Então, eu como enfermeiro tenho que estar atento para esses níveis aqui aumentados, no caso das infecções bacterianas, virais e as alergias, e eu tenho que estar também atento aqui para outras que eu posso ter a leucopenia. Então, esses sinais clínicos são importantes para definir uma inflamação sistêmica: febre, as proteínas da fase aguda e a leucocitose. É isso que a gente utiliza no nosso dia a dia para definir se o meu cliente está ou não com um processo infeccioso e definir o nível da sua inflamação. Os sinais clínicos da inflamação sistêmica, então nós vimos que ele pode cair na corrente sanguínea e aí ele pode estimular, pode danificar outras regiões do corpo. Então, outras manifestações que a gente tem dessa inflamação sistêmica e que a gente utiliza muito dentro da nossa área. Então, eu vou ver se ele tem febre, eu vou ver se ele tem leucopenia, eu vou ver se a PCR dele está alterada. Mas eu tenho também que coletar outras informações que são inerentes à nossa área. Então, por exemplo, pulso e pressão sanguíneas aumentado também são características de inflamação sistêmica. Suor diminuído. Então, por que tem esse suor diminuído? Porque tem um redirecionamento do fluxo sanguíneo para capilares maiores, né? Então, vejam só, se eu estou com uma infecção sistêmica, eu tenho que poupar, né? Quem é que eu vou privilegiar, por exemplo, em irrigação sanguínea, em disponibilização de líquido, por exemplo? Eu vou priorizar os órgãos centrais, os que precisam realmente disso. E aí, a minha periferia, a minha pele, vai ser deixada um pouquinho de lado nesse momento, porque ela não é tão importante. O que é importante é a sobrevivência de quem? Daquele órgão importante para o meu sistema. E aí, uma das coisas que eu vejo é o suor diminuído. Os tremores, né? Que é uma tentativa muscular de manter aquele funcionamento, de manter ativo, de aumentar o nível de temperatura corporal. Calafrios, que é a busca por calor, né? Então, eu tenho calafrio é porque a superfície da minha pele está muito fria. E aí eu tento, através disso, buscar calor para aquela região. Então, vejo que nós já estamos aqui nesse momento em desespero. Aliás, o nosso sistema, né? Porque eu, como profissional, não posso entrar em desespero. O nosso sistema está em desespero. Então, ele faz as tentativas em todos os níveis para tentar voltar esse organismo à homeostase. Outra coisa que a gente vê, manifestação clínica, é a sonolência. Isso está envolvido com a ação das citocinas que agem sobre os neurônios. Então, se tem resposta inflamatória crônica e sistêmica, vai ter a produção dessas citocinas. E uma das coisas que ela faz é agir sobre os neurônios, causando lá os seus problemas, os seus danos, dentre eles uma repercussão clínica que é a sonolência. Então, eu como enfermeiro tenho que ficar atento, né, para diversos aspectos para eu poder definir se esse paciente está com uma inflamação sistêmica. Então, febre, a presença aumentada de proteína C reativa, a leucocitose e essas características clínicas, pulso, tremores, calafrios, sonolência, né? A gente chama, inclusive, aqui esses tremores de bacteremia, por exemplo, mas não esqueça que nem sempre é
uma bactéria que vai estar causando. Então, esse termo bacteremia significa a presença de micro-organismo na corrente sanguínea. E se está na corrente sanguínea, é sistêmico. Eu quero chamar a atenção para vocês que se é sistêmico, se está na corrente sanguínea, ele pode causar uma repercussão importantíssima que é a sepse. É uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia e que normalmente agrava o paciente, inclusive levando ele a óbito. Então, a sepse é a infecção bacteriana grave, tá? Eu posso ter sepse por outro micro-organismo? Posso, mas eu estou dando exemplo aqui da bactéria. Então, a sepse, infecção bacteriana grave. O LPS é o lipopolissacarídeo presente na parede dessa bactéria. Elas estimulam a produção de grande quantidade de citocinas. E nós vimos que essas citocinas vão estimular, por exemplo, a potencialização da resposta inflamatória. E a potencialização, o exacerbado, nós já vimos que é característica lá da inflamação crônica. Então, essa potencialização da resposta inflamatória, ela causa várias manifestações clínicas. Por exemplo, coagulação intravascular disseminada. Então, volto a falar aqui do Covid-19. Nós estamos vendo muito essa questão de coagulação intravascular. Por que isso acontece? Porque o vírus, ele causa infecção a uma